Sedativos hipnóticos. Você já deve ter ouvido falar desse tipo de medicamento. Mas o que esses fármacos fazem? Os sedativos hipnóticos são fármacos depressores do sistema nervoso central, causando sedação ou indução do sono, além de seu potencial em atuar diminuindo a ansiedade. Uma curiosidade interessante é que alguns antihistamínicos apresentam a sedação como efeito colateral, apesar de não serem depressores no sistema nervoso central, causando sonolência nos pacientes. Isso ocorre porque muitos antihistamínicos têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, atuando e bloqueando os receptores de histamina no cérebro, que não apenas ajudam a aliviar os sintomas de alergia, mas também estão relacionados ao controle do estado de vigília e sono. Dessa forma, podem fazer com que o cérebro tenha dificuldade em manter o estado de alerta, levando à sensação de sonolência e sedação. Os fármacos hipnóticos atuam produzindo a sonolência e estimulando o início e a manutenção do estado de sono. Mas qual a diferença entre os sedativos hipnóticos e os não hipnóticos? Ambos os sedativos ajudam na indução do sono e na redução da ansiedade. Além disso, os sedativos normais têm outros efeitos, como o relaxamento muscular. Geralmente, os sedativos hipnóticos são capazes de promover uma depressão mais acentuada no sistema nervoso central, sendo mais potentes para induzir o sono que os não hipnóticos. No entanto, os efeitos podem variar dependendo da pessoa e da dose utilizada, onde podem causar desde uma sedação branda a uma anestesia geral. Ainda se for uma dose muito grande, pode levar o paciente ao coma ou até à morte, devido à depressão dos centros respiratórios. Os barbitúricos eram muito utilizados como sedativos hipnóticos, principalmente para tratar insônia, como anticonvulsivos e para sedação pré-operatórias, mas acabaram sendo substituídos pelos benzodiazepínicos, devido ao seu perfil de segurança superior, menor risco de dependência e abuso. Atua-se ligando a subunidade do receptor GABA, presente nos neurônios do sistema nervoso central, promovendo a abertura do canal iônico, gerando o aumento da atividade do GABA, um importante neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Os barbitúricos, quando administrados em doses mais baixas do que as usualmente prescritas, podem causar excitação ao invés de depressão no sistema nervoso central, também conhecido como efeito paradoxal, se manifestando como agitação, irritabilidade, dando a impressão de estar embriagado, em casos mais graves, podendo causar até convulsões. Os barbitúricos mais conhecidos são amobarbital, butabarbital, meforbarbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital, tiopental. Outra classe de medicamentos são os benzodiazepínicos. Eles são utilizados principalmente no tratamento da ansiedade aguda e da insônia. Os seus principais efeitos são a sedação, a hipnose, a redução da ansiedade, o relaxamento muscular, a amnésia anterógrada e possui ação anticonvulsionante. Os principais medicamentos disponíveis comercialmente são o alprazolam, também conhecido como Xanax, clonazepam ou Rivotril, diazepam ou Valium, flurazepam, lorazepam, midazolam, oxazepam e temazepam. Sobre sua farmacocinética, eles apresentam uma boa absorção por administração oral, levam em geral cerca de 1 hora para serem absorvidos completamente nas paredes intestinais e por eles serem altamente lipossolúveis, eles acabam se acumulando gradualmente no tecido adiposo. Com o avanço da ciência e das pesquisas no ramo da farmacologia foram feitas grandes descobertas. Uma delas foram os compostos Z, são hipnóticos que vêm substituindo os benzodiazepínicos. Essa substituição se deu devido ao fato de possuírem um menor potencial de dependência, um efeito mais seletivo, resultando em menos efeitos colaterais, um tempo de meia-vida mais curto, permanecendo no corpo por menos tempo, o que ajuda a reduzir a sonolência residual durante o dia, e um perfil de segurança melhor, onde são considerados mais seguros quando se trata de riscos relacionados à overdose e interações medicamentosas. Entre seus principais medicamentos estão o Zolpidem, a Zaleplona, a Zopiclona e a Exopiclona. No entanto, quando comparado com os benzodiazepínicos, os compostos Z possuem menor atividade anticonvulsionante e relaxante muscular. Além dessas classes já citadas, também existem outros fármacos sedativos hipnóticos. A ramelteona, por exemplo, é um análogo sintético da melatonina, que se liga nos mesmos receptores que a melatonina no cérebro, produzindo assim efeitos semelhantes. Com isso, pode-se dizer que a ramelteona é um agonista dos receptores MT1 e MT2 da melatonina. Ela é utilizada por pacientes que têm dificuldade para adormecer, sendo útil para o tratamento da insônia.
Quando é administrado oralmente, sua biodisponibilidade é inferior a 2%, mas após ser metabolizado pela enzima CYP1A2, se transforma em um metabólito ativo que ajuda na indução do sono. A buspirona é um medicamento usado principalmente no tratamento de ansiedade generalizada, mas possui pouco efeito sedativo, enquanto os benzodiazepínicos agem diretamente nos receptores de neurotransmissores para aliviar a ansiedade. A buspirona funciona de forma diferente. Ela influencia os receptores de serotonina no cérebro, mas sua atividade é parcial. Não alcançando o mesmo nível de ativação que a própria serotonina, ou um agonista completo poderia proporcionar, sendo assim classificada como um agonista parcial dos receptores de serotonina. Dessa forma, gera uma redução gradual dos sintomas de ansiedade ao longo do tempo. Seus efeitos começam a aparecer dentro de 2 semanas após o início do uso. O uso regular de sedativos hipnóticos por um longo período pode levar à tolerância do medicamento, sendo necessário aumento da dosagem para manter o nível de eficácia. E como todo medicamento possui seus efeitos adversos, os mais frequentes com o uso desses fármacos são tontura, alterações de humor, comprometimento de função mental e motora, confusão e amnésia anterograda, inquietação, fraqueza, cefaleia, visão borrada, náusea e vômito, desconforto epigástrico e diarreia. Lembre-se, mesmo depois de aprender tudo isso sobre esse tipo de medicamento, sua saúde é valiosa demais para ser arriscada pela automedicação. Consulte sempre um profissional de saúde para orientações seguras e eficazes.